Paz do Senhor, amados irmãos. Hoje vamos caminhar juntos por uma passagem que ecoa através dos séculos. Uma história de promessa, medo e fé inabalável. Vamos para o deserto de Parã. Imagine a cena. O povo de Israel, liberto da escravidão, está à beira de um sonho. A terra prometida, que mana leite e mel, está logo ali, do outro lado da fronteira. A promessa de Deus. O ar está carregado de expectativa. 40 anos de sussurros no deserto estão prestes a se tornar realidade. A liberdade não era o fim da jornada, mas o começo da herança. Então, o Senhor ordena a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Uma ordem clara, um passo de preparação para a conquista. Não eram homens quaisquer, eram líderes, príncipes de cada uma das 12 tribos. Homens de influência, cuja palavra carregaria um peso imenso para todo o povo. A responsabilidade era enorme. Entre eles estavam 2 nomes que a história jamais esqueceria. Oséias, a quem Moisés chamou de Josué, que significa "O Senhor é salvação", e Calebe, da poderosa tribo de Judá. A missão era detalhada. Eles deveriam ver a terra, o povo que nela habitava. Eram fortes ou fracos, poucos ou numerosos. As cidades eram acampamentos ou fortalezas muradas. Eles deveriam observar o solo. Era fértil ou pobre. Havia árvores e, como prova, deveriam trazer um fruto da terra, um vislumbre tangível da promessa que os aguardava. Por 40 dias, eles viajaram. Atravessaram o deserto de Zim, chegaram a Hebrom, viram uma terra que superava todas as expectativas. Uma terra de fartura, um verdadeiro presente de Deus. Eles encontraram um cacho de uvas tão grande, tão pesado, que foram necessários 2 homens para carregá-lo em uma vara. A prova da bênção era inegável, visível, palpável, mas eles não viram apenas os frutos. Eles viram também os habitantes da terra. Viram os amalequitas, os heteus, os jebuseus, e viram os filhos de Anak, gigantes. Aqui, neste ponto, a jornada exterior se tornou uma batalha interior. O que os olhos viam começou a lutar contra o que o coração deveria crer. A semente da dúvida foi plantada. Após 40 dias, eles retornaram ao acampamento em Cádiz. Todo o povo se reuniu para ouvir o relatório. A esperança e a ansiedade pairavam no ar. O futuro de uma nação dependia daquelas palavras. Eles começaram confirmando a promessa. Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Mostraram as uvas. A alegria deve ter sido imensa. Mas então veio o porém. Uma pequena palavra que tem o poder de anular a maior das promessas. Porém, o povo que habita nessa terra é poderoso. E o medo começou a se espalhar. As cidades são fortificadas e muito grandes, continuaram eles. E também vimos ali os filhos de Anak, os gigantes. A palavra ecoou como um trovão, abalando a fé do povo. O relatório dos 10 espiãs pintou um quadro de impossibilidade. Eles não estavam apenas descrevendo o que viram, estavam interpretando a realidade através da lente do medo. Eles se compararam aos gigantes. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. A síndrome do gafanhoto, a autopercepção da pequenez. Quando nos vemos como gafanhotos, agimos como gafanhotos. Esquecemos que o nosso tamanho não importa quando o Deus do universo está ao nosso lado. A nossa identidade estava em crise. O medo deles era contagioso. Como um veneno, espalhou-se rapidamente pela congregação. O choro e o lamento tomaram o lugar da esperança. A murmuração contra Deus e Moisés começou. Eles chegaram a dizer: não seria melhor voltarmos para o Egito? A escravidão conhecida parecia mais segura do que a liberdade desafiadora. O medo os fez desejar as correntes.
Mas em meio ao caos da incredulidade, uma voz se levantou. Uma voz de fé, de coragem, a voz de Calebe. Ele fez calar o povo perante Moisés e disse palavras que ecoam até hoje. Subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Que contraste! Onde 10 viram gigantes, Calebe via vitória. Onde 10 viram muralhas, Calebe via herança. Josué se juntou a ele. Rasgaram as suas vestes em sinal de angústia pela incredulidade do povo e clamaram: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará. A chave não estava na força deles, mas no favor de Deus. A perspectiva deles era vertical, não horizontal. A sua súplica era urgente. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo. Eles viram os gigantes não como obstáculos, mas como pão, como sustento. A força do inimigo era irrelevante, pois o verdadeiro amparo deles, o seu Deus pagão, não era nada. O Senhor é conosco, não os temais. Esta é a declaração central da fé. A presença de Deus muda tudo, transforma gigantes em gafanhotos e desertos em jardins. Mas a multidão, cega pelo pânico, não quis ouvir. Falaram em apedrejá-los. A incredulidade não apenas paralisa, ela se torna violenta contra a fé. Odeia ser confrontada pela verdade. Naquele momento, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação. Deus interveio. Ele ouviu o relatório do medo e ouviu o relatório da fé, e o seu coração se entristeceu. Deus perguntou a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerão em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? A dor de Deus não era pela ofensa, mas pela incredulidade. Ele havia aberto o mar vermelho, havia enviado o maná do céu, havia feito água brotar da rocha, e ainda assim eles duvidaram de sua capacidade de cumprir a sua promessa. A consequência foi severa. Aquela geração, com exceção de Josué e Calebe, não entraria na terra prometida. Eles vagariam pelo deserto por 40 anos, 1 ano para cada dia que espiaram a terra. Os seus filhos, a quem eles temiam que se tornassem presas, esses sim herdariam a promessa. Uma lição dura sobre como a nossa incredulidade pode custar o nosso destino. Os 10 espias que trouxeram o mau relatório morreram de uma praga perante o Senhor. As suas palavras de dúvida se tornaram uma sentença de morte para si mesmos. Mas Josué e Calebe viveram. Por quê? A Bíblia nos dá a resposta. Sobre Calebe, Deus disse: nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me. Um espírito diferente. O que era esse outro espírito? Era um espírito de fé, que se recusava a ser intimidado pelas circunstâncias. Um espírito de lealdade, que seguia a Deus de todo o coração. Era um espírito que via as promessas de Deus como mais reais do que os problemas visíveis. Que entendia que a perspectiva de Deus é a única que realmente importa. Essa história não é apenas sobre Israel. É sobre nós. Todos nós estamos, em algum momento, na fronteira de uma promessa. Um novo emprego, um ministério, uma família, uma cura. E em cada promessa, há gigantes. Gigantes do medo, da dúvida, da insegurança, do fracasso passado. Gigantes que nos dizem que somos pequenos demais, fracos demais, que somos gafanhotos. E nós temos uma escolha. A qual relatório daremos ouvidos? Ao relatório dos 10 espias, que foca no tamanho dos problemas? Ou ao relatório de Calebe, que foca no tamanho de Deus? O medo diz: olhe para essa muralha, é impossível. A fé diz: Deus é maior que qualquer muralha. O medo diz: lembre-se de como você falhou antes. A fé diz: lembre-se de como Deus foi fiel.
A síndrome do gafanhoto é uma crise de identidade. É esquecer que somos filhos e filhas do Deus Altíssimo, co-herdeiros com Cristo. É ver a nós mesmos pela ótica do inimigo. Para vencer os gigantes, precisamos primeiro vencer o gafanhoto que existe dentro de nós. Precisamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus, que nos diz quem realmente somos nele. Caleb perseverou em seguir ao Senhor. A fé dele não foi um evento de um dia, mas um estilo de vida. Uma decisão diária de confiar, mesmo quando não via, mesmo quando era difícil. 45 anos depois, aos 85 anos de idade, Caleb se apresentou a Josué. Ele não havia esquecido a promessa. Sua força e sua fé ainda estavam intactas. Ele disse: "Dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia", o lugar onde os gigantes ainda viviam. Aos 85 anos, ele estava pronto para lutar pela sua herança. A fé não tem prazo de validade. Que possamos pedir a Deus por esse outro espírito, o espírito de Caleb. Um espírito que não recua diante dos desafios, mas que avança com a certeza de que o Senhor é conosco. Qual é o seu gigante hoje? É uma dificuldade financeira, uma enfermidade, um relacionamento quebrado, um sonho que parece impossível? Não se veja como um gafanhoto. Lembre-se das uvas. Lembre-se da prova da bondade de Deus na sua vida. Agarre-se às promessas dele, que são mais reais do que qualquer gigante que você possa enfrentar. Deus está procurando por uma geração de Calebes e Josués hoje. Homens e mulheres que se levantarão em meio a uma cultura de medo e dirão: "O nosso Deus é capaz, vamos conquistar a terra." Que a sua voz seja uma voz de fé no seu lar, no seu trabalho, na sua igreja. Que você inspire outros a confiarem em Deus e a não temerem os gigantes. Não permita que o medo de hoje roube a promessa de amanhã. A incredulidade pode te fazer andar em círculos no deserto, mas a fé te levará diretamente para o centro da vontade de Deus. A terra prometida está diante de você. Não volte para o Egito. Não se contente com o deserto. Avance com fé, pois o Senhor, o seu Deus, é contigo. Ele já te deu a vitória. Se esta mensagem tocou o seu coração e fortaleceu a sua fé, eu te convido a se inscrever em nosso canal. Ative as notificações para não perder nenhuma reflexão. Deixe seu comentário abaixo, compartilhando qual gigante você está enfrentando com fé. Sua história pode encorajar outra pessoa, e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra de esperança.